Livro dos Espíritos, para quem ainda não sabe, é um livro constituído por questões e respostas. As questões são colocadas pelo autor, Allan Kardec, a espíritos de ordem superior. E eles respondem, espíritos com elevada moral, e eles respondem-nos para que e hoje é uma grande ferramenta da doutrina espírita. Este é o primeiro livro da codificação. É um livro muito importante. É um livro que nós devemos consultar. Ele tem muitos assuntos da nossa vida, do nosso cotidiano, das leis morais, das leis divinas, e ele é como que uma ferramenta importante para o nosso crescimento. Hoje vamos ler da questão 351 a 353 do capítulo 6º, do 7º, da volta do Espírito. E a questão 351. No intervalo que medeia da concepção ao nascimento, goza o espírito de todas as suas faculdades? E os espíritos respondem, mais ou menos, conforme o ponto em que se ache dessa fase, porquanto ainda não está encarnado, mas apenas ligado. A partir do instante da concepção, começa o espírito a ser tomado de perturbação, que o adverte de que lhe soou o momento de começar a nova existência corpórea. Essa perturbação cresce de contínuo até ao nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de homem, logo que entra na vida. Essa lembrança, porém, lhe volta pouco a pouco ao retornar ao estado de espírito. Então, analisando a questão 351, resumidamente, Kardec pergunta aos espíritos no intervalo entre a concepção do corpo e até ao nascimento, se o espírito tem todas as suas faculdades. E os espíritos nos respondem, mais ou menos, conforme o ponto em que se ache dessa fase. Porque ele não está ainda encarnado, isto é, o espírito ainda se encontra no estado de espírito e o corpo se está a desenvolver, o embrião se está a desenvolver no ventre materno. A partir do momento da concepção, a partir do momento em que é formado o ser físico, o espírito começa a ser tomado de perturbação. Porquê? Porque é-lhe indicado que ele vai ter uma nova oportunidade, que vai ter uma nova existência corpórea. E então, essa perturbação cresce, ele vai se aproximando cada vez mais do espírito, da mãe, do espírito do bebê, porque até ao nascimento. E neste intervalo em que há a concepção e entre o nascimento, o espírito fica como num estado de adormecido. Mas esse estado de adormecido não é para todos os espíritos. Nada é linear. Quanto mais evoluído for o espírito,
menos adormecimento ele tem. Isto é, um espírito muito elevado nunca fica adormecido. São Francisco de Assis, um espírito de luz. Ele trabalhou sempre, mesmo enquanto está neste período entre a concepção e o nascimento. Um espírito mediano, um espírito que ainda não é muito elevado, ele perde a consciência, perde parte da consciência e então ele dorme num sono de esperança. Para um espírito mediano, ele fica como que adormecido, já não tem ainda não tem um corpo para encarnar, mas também não está num estado de espírito livre. Se for um espírito abaixo do mediano, esse fica totalmente inconsciente do seu estado, até ao seu nascimento. E eu acho que Miramês nos complementa e nos ajuda na interpretação desta questão 351, que diz-nos aqui uma coisa muito importante. Nada fica sem a proteção de Deus, nosso Pai de amor. Em todos os intervalos em que a alma sonha, as mãos do Divino Mestre operam em sequência permanente para o restabelecimento da individualidade da alma, para que algum dia ele possa se libertar e conhecer a verdade. Ao reencarnado, quando adulto, a natureza consciencial vai mostrando, na cadência da sua evolução, algo de que era no passado, de modo que o espírito possa trabalhar nele mesmo, na iluminação dos seus sentimentos. Questão 352. Imediatamente ao nascer, recobra o espírito a plenitude das suas faculdades? E os espíritos respondem: não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. O espírito se acha numa existência nova, preciso é que aprenda a servir-se dos instrumentos de que dispõe. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como a uma pessoa que desperta e se vê em situação diversa da que ocupava na véspera. Então, Kardec pergunta se ao nascer o espírito retoma a plenitude das suas faculdades. E os espíritos respondem: não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. Isto é, recorrendo à ajuda do espírito Miramês na análise à questão 352 e à resposta que os espíritos nos dizem, que a resposta nós não temos dúvida, é não. O espírito não retoma com o nascimento as suas faculdades. O espírito, e Miramês nos diz, o espírito espera, pois com o crescimento do corpo é que ele vai recuperando paulatinamente as suas faculdades espirituais. É como que uma adaptação. O espírito se vai adaptando ao corpo que tem. O espírito encontra-se abafado, encontra-se preso pelo corpo, porque o espírito encarnado está muito aquém dos canais que o espírito precisa para se manifestar como espírito livre. No entanto, é capaz de realizar grandes coisas. Diz-nos também Miramês, a encarnação é uma vestimenta grosseira da matéria. Todos sabemos que a natureza não dá saltos no empenho de crescer.
É nesse trabalho que se encontra a ponderação, a ciência, de modo a que compreendamos que a alma, gradativamente com o corpo, vai despertar as lembranças, mesmo em forma embaçada, daquilo que ela é e as promessas feitas no mundo espiritual. Aquilo que assinamos, olhem que bonito, aquilo que assinamos ao descer para a terra vem ao nosso encontro pelos canais da intuição, de modo a que cada dia somos conscientes dos nossos caminhos a percorrer. Esta análise de Miramês é muito interessante. Aquilo que assinamos ao descer para a terra. Nós assumimos um compromisso no mundo espiritual no processo de reencarnação que vamos fazer. Nós comprometemo-nos no mundo espiritual por aquilo que hoje estamos aqui a passar. É muito importante que nós tenhamos essa consciência. Fomos nós que escolhemos. E quando nós despertamos acalmamos, serenamos, nos religamos a Deus, entendemos pelos canais da intuição. E tomamos consciência dos caminhos que temos para percorrer. A encarnação é uma vestimenta grosseira de matéria. Embora divina na sua expressão, ela é rude ante o espírito que ainda desconhecemos na sua plenitude. Porém, ele desenvolve suas qualidades mediante os obstáculos que vai encontrando, para tornar-se um sol em manifestação do sol maior. Já falámos muitas vezes e tornamos a dizer: para nos libertar, devemos começar pelo esforço de cada dia, que mãos invisíveis não faltarão na operação subida. Todos temos, encarnados e desencarnados, um calvário a subir e uma cruz para ser carregada. E isso deve ser o motivo de glória para todas as criaturas de Deus. O espírito encarnado está em uma existência nova, com novas tarefas a desempenhar para o seu próprio bem e da humanidade. A doutrina dos espíritos, sendo o cristianismo original, nos possibilita a paz interna, mas mostrando-nos as vias internas para alcançarmos essa tranquilidade imperturbável. O espírito somente desabrocha as suas faculdades na sua plenitude quando se tornar espírito superior. E para tanto, existe uma jornada a avançar, de modo que o Cristo desperta em nós motivo de luz para os corações em festa. Então cabe a nós tomarmos aquela consciência, seguindo a nossa intuição do que é o nosso caminho, religar-nos com Jesus e aperfeiçoar-nos. Questão 353. Não sendo completa a união do espírito ao corpo, não estando definitivamente consumada, senão depois do nascimento, poder-se-á considerar o feto como dotado de alma? E os espíritos respondem: o espírito que o vai animar existe. De certo modo, fora dele. O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Acha-se, entretanto, ligado à alma que virá, acha-se, entretanto, ligado à alma que virá a possuir. Então, Kardec questiona: não sendo completa a união do espírito neste período de tempo entre a concepção e o nascimento, então poderá dizer-se que o feto não tem alma. E os espíritos respondem: de certo modo é verdade, porque a
o processo de encarnação está a operar-se, mas, no entanto, o espírito que vai encarnar, que vai dar vida, que vai animar aquele corpo, já existe, já está destinado. O processo reencarnatório já está estudado. Quando há concepção, há já um espírito destinado a ocupar aquele corpo. Mas, na realidade, enquanto feto, ele não possui alma. O espírito está fora do corpo. Não há ainda esse processo de encarnação. Ele ocorre a quando o nascimento. E ele, portanto, sente-se ligado a isso. Quando há a concepção, o espírito que está destinado, se não estiver nesse processo de adormecimento, de sono, poderá começar a vir junto da mãe, poderá começar a estar no seio familiar, porque ele já está destinado que aquele corpo vai ser para ele, que vai surgir ali a oportunidade, uma nova oportunidade de encarnação. Aquilo que muitos de nós, que todos de nós, quando estamos do lado de lá, ansiamos uma nova oportunidade. Porquê? Porque nós temos uma nova oportunidade de evoluir mais rapidamente, passando aqui pela encarnação. Temos a oportunidade de aprender. E o espírito encara isso como uma coisa muito boa. E Miramês nos ajuda na interpretação desta questão 353. Eu acho interessante a comparação que ele faz. Miramês faz esta comparação. O espírito é uma ave que pousa no ninho craniano, comandando o corpo para a grandeza das suas qualidades imortais. Compete-nos verificar todos os dias as reações desse encontro, de maneira a deduzirmos com urgência o que devemos fazer da vida. A alma em marcha evolutiva vai necessitando de corpos que se sucedem, ciência que a ignorância humana empana, com medo de propagar, receio esse provindo da falta de conhecimento das necessidades do espírito para o seu melhor desempenho no mundo. Se deseja algo, por exemplo, com excessivo querer, cria um corpo singular, a oferecer campo às suas vibrações, de modo que esse corpo acumula seus próprios sentimentos. Se é um pensador, cria com isso um corpo mental onde acumula inúmeros pensamentos que vibram de acordo com as ideias que carrega. Então, esperemos e confiemos em Deus para que tudo corra pelo melhor. Que na nossa encarnação nós possamos ter o nosso melhor desempenho. Que nós possamos tomar consciência de quem somos, porque estamos aqui. E tomando consciência que o Pai nunca nos abandona e está sempre conosco, ajudando-nos e amparando-nos nas nossas dificuldades. Muito obrigada pela vossa atenção.